Vamos conversar com a Procuradora-Geral de Venâncio Aires, Gisele Spies Chitolina, que vai explicar sobre a Prefeitura de Venâncio ter entrado na Justiça contra o IBGE e União por possíveis perdas no Fundo de Participação dos Municípios. Boa tarde, Gisele. Obrigada por atender a Rádio Independente. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Independente. Então, Gisele, como é que a gente pode explicar essa situação, né, que está acontecendo em Venâncio? Bom, nós fomos surpreendidos no apagar das luzes de 2022 por uma decisão do TCU relativa ao cálculo do nosso FPM, né? Eles resolveram ali no dia 29 de dezembro, o TCU publicou uma decisão normativa adotando o levantamento, o censo prévio que o IBGE realizou no país, né? Nós não temos um censo ainda finalizado, mas o TCU resolveu utilizar esses dados prévios fornecidos pelo IBGE para fazer o cálculo do coeficiente do FPM do município. Isso contrariando uma série de dispositivos legais, né, que prevêem que deve haver uma programação financeira para isso, né? Eles pegaram de surpresa em torno de 800 municípios no Brasil inteiro com esta decisão. Como nós não percebemos nenhuma atitude no sentido do TCU rever essa decisão, nós decidimos ingressar na Justiça para fazer valer nada além daquilo que está disposto em lei. Nós temos a Lei Complementar 165 de 2019, que diz que os coeficientes do FPM devem permanecer congelados até que realizado e finalizado, com certeza, né, um novo censo demográfico. Como nós não temos um censo demográfico finalizado, nós entendemos que essa decisão do TCU está ferindo esta lei complementar. Da mesma forma, nós temos alguns prazos que estão dispostos, inclusive na lei orgânica do TCU, que diz que o TCU tem que utilizar os dados fornecidos pelo IBGE até 31 de agosto do ano anterior para calcular o coeficiente do FPM do ano posterior. E, como eu coloquei antes, o IBGE disponibilizou esses dados somente em 27 de dezembro do ano passado. Então, fora do prazo que teria para que esses números pudessem ser adotados. Isso se os números fossem números finais, né? Mas eles sequer são números permanentes, digamos assim, porque esse trabalho do IBGE, o censo, ainda não foi finalizado. Gisele, mas essa redução do FPM, até para o nosso ouvinte entender, ela se dá uma contagem a menos de número de munícipes, é o mesmo número de população, mas muda uma outra regra? Talvez conseguir explicar um pouco mais na prática, porque a gente tem um caso aqui no Vale do Taquari, que é o município de Cruzeiro do Sul, que tem parte da população em uma certa área da cidade que é considerada Cruzeiro do Sul, mas na contagem do IBGE, através de uma separação feita pelo governo do estado, pertence a Lajeado. Então, o questionamento deles está em relação a isso. No caso de Venâncio, não se trata da contagem de habitantes, e sim de uma outra regra que daí muda o cálculo do FPM, é isso? Na verdade, o município de Venâncio Aires, pelo número prévio de habitantes que foi apurado pelo IBGE, ele reduziu a sua população, que estava estimada em 72 mil pessoas, para 68 mil, neste levantamento prévio, né? Uhum. Com isso, Venâncio mudaria de faixa do coeficiente do FPM, passando de 2,6 para 2,4. Essa diminuição de faixa significa uma perda de arrecadação de FPM para o município de Venâncio Aires de cerca de 4,5 milhões, o que é uma redução drástica para o município, que com certeza pode vir a comprometer a prestação de serviços, principalmente de saúde, educação e obras do município. Mas esses 4 mil habitantes que tem a diferença, eles estão sendo contabilizados em outro município vizinho ou não tem uma justificativa?
Não, na verdade, assim, nós não cremos que esse número prévio que foi levantado pelo IBGE corresponda à realidade, tá? Eles fizeram uma estimativa aonde eles não alcançaram, porque Venâncio é uma cidade que tem uma extensão territorial imensa, tá? Venâncio Aires tem 770 mil quilômetros quadrados. Então, como nós temos uma área rural muito grande, eles não conseguiram chegar em todos os locais. E eles estimaram, então, a população rural do município de Venâncio Aires. Eles não chegaram aí em todos os locais, tá? Com essa estimativa, a população rural do município, que sempre foi de cerca de 40% da população, ela reduziu significativamente. E não só pela questão da população rural, mas por outras questões também, é que houve essa redução. Nós temos, por exemplo, um número que foi trazido pelo IBGE informalmente, porque nós sequer temos um relatório definitivo desses números, não tivemos acesso a nenhum relatório do IBGE, mas informalmente eles nos passaram que Venâncio teria 2.000 residências desabitadas, fechadas. E nós não acreditamos que isso corresponda à realidade. Nós acreditamos que esse número é inferior a 50% do que está sendo dito, né? Então, por uma série de questões, o município gostaria de ter a possibilidade de analisar esses números, né? Contestá-los, e aí sim, para depois, de repente, para 2024, se de fato houve uma redução da população, aí sim a gente vir a ter alguma redução no coeficiente do FPM, mas não dessa forma abrupta como foi feita aí pelo TCU, ferindo todo o nosso planejamento orçamentário, né? Estamos conversando com a Procuradora-Geral de Venâncio Aires, a Gisele Spies Chitolina, sobre essa situação aí, né, de possíveis perdas no Fundo de Participação dos Municípios. E o que você espera que aconteça agora nos próximos dias? Quais são os passos, né? Vocês precisam desse relatório para poder né, seguir com esse processo, ou vai seguir de qualquer forma, mas ainda assim aguardando esse relatório? Sim. Bom, nós ingressamos na Justiça, como foi dito, né, no dia 6, e estamos aguardando a decisão da tutela de urgência, que é uma liminar, né, como normalmente o pessoal conhece. Estamos aguardando a decisão de uma liminar que suspenderia a aplicação dessa decisão do TCU, tá? Em conseguindo essa liminar, aí sim nós queremos aguardar o relatório final do IBGE para analisar, fazer os levantamentos que forem necessários para contestar esses números, né? Se, por acaso, nós não obtivermos essa liminar, nós vamos recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tentando buscar essa liminar para nos dar tempo hábil de rever esses números e, durante esse período, ser cumprida o que está lá na Lei Complementar 165, que é manter congelado esse coeficiente de FPM até que finalizado o censo demográfico do IBGE. Esse tempo hábil seria até quando? Qual é o prazo que se tem? O IBGE nos disse que encerraria o censo demográfico no mês de março. Então, nós teríamos do mês de março até agosto para contestar esses números, né? Porque o IBGE com certeza vai apresentar esses números até 31 de agosto, que é o prazo legal, né? Então, nós vamos ter acesso a esses números em março, e aí pretendemos contestá-los, então, para que os números sejam finalizados até o final de agosto de 2023. Vocês esperam que com a revisão, pelo menos, se tenha os 72 mil que era estimado, não tão abaixo, mas também não mais do que isso. Exatamente. Nós cremos que a realidade da população de Venâncio Aires corresponda a pelo menos 71 mil habitantes, o que já faria com que nós nos mantivéssemos no coeficiente atual, que é de 2,6. Qual era a população no último censo, lá em 2010? 2010 era 65 mil. Significaria que de 2010 para cá, o município teria crescido somente 3 mil habitantes. E nós temos certeza que isso não aconteceu, porque Venâncio é uma cidade em franca expansão,
Nós temos muitas indústrias que foram instaladas no município, a gente percebe nos bairros, ao redor do município, a expansão que tem, o crescimento. A gente tem certeza que este crescimento populacional foi muito superior a 3 mil habitantes de 2010 para cá. Então, é por isso que a gente precisa ter essa oportunidade aí de avaliar melhor e contestar esses números. Tá certo, muito obrigada por atender a Rádio Independente. Conversamos com a Procuradora-Geral de Venâncio Aires, a Gisele Spies Titolina. Obrigada mais uma vez por nos atender e qualquer novidade aí também ficamos à disposição para informar a população. Obrigada e uma boa tarde a todos. Uma boa tarde, a Procuradora-Geral do município de Venâncio Aires, Gisele Spies Titolina, então conversando conosco sobre essa situação aí da prévia do Censo Demográfico do IBGE